empatia. Ou seja, um líder, ele não precisa ser motivado por ninguém, ele não precisa ser motivado por uma palavra, ele não precisa ser motivado por uma palestra, ele se automotiva. Técnicas de liderança, nós falamos também, algumas técnicas, comunicar, delegar, inovar, motivar, planejar, nós falamos sobre isso, amém? Estamos lembrados? Depois nós tratamos desse assunto, segredos de uma liderança de excelência. Segredos de uma liderança de excelência. Nós falamos sobre isso também. Deixa eu ver se essa tela aqui, se ela consegue um pouquinho maior. Aí dentro desse tópico, segredo de liderança de excelência, nós falamos, torne-se um especialista. Como se tornar um especialista? Cuidando da aparência, investindo para criar a atmosfera que você quer, sempre escutando aquilo que não é dito, reconhecendo as suas limitações. Numa outra aula, não me falo agora a última que nós tivemos, nós falamos sobre a visão, o líder e a visão, o líder e a paixão. E encerramos com essa frase aqui, ó, e a sua paixão deve vir de algo que é mais importante do que a sua vida em si. A sua paixão não é algo porque você viveria, e sim pela qual você morreria. Bem? Isso é visão, líder, e a visão, líder e a paixão. Muito bem? Só para dar uma recapitulada nos tópicos que nós já estudamos, que nós já falamos, que nós já discutimos aqui. Hoje nós vamos falar. Eu queria abrir mais essa tela aqui, rapaz. Consegui só abrir mais essa tela. Está dando para ver atrás? Dá para ler? Hoje nós vamos. A liderança é essencial para atingir todos os objetivos na vida. Ou seja, você precisa exercer uma liderança, porque a liderança é essencial para atingir todos os objetivos na vida. E como líder você deve crescer para ser bem sucedido. Você é um líder, creia nisso. Primeiro você lidera a si mesmo, depois por sua influência oficial ou não oficial, pessoal ou profissional, você lidera a outros. Nós precisamos entender e crer que nós somos líderes. Você é um líder, nem que seja na sua casa, com a sua família. Você é um líder. Você pode ser um líder como mãe, você pode ser um líder como pai, você pode ser um líder como irmão, liderando os seus irmãos. Tem irmãos, tem jovens, adolescentes, que eles já começam a liderança já na adolescência. E aí ele lidera sobre os seus irmãos. E essa liderança, ela é muito importante, por quê? Porque se você tem objetivos na vida, todos nós temos objetivos na vida, temos alvos a alcançar na vida, metas, propósitos, queremos crescer, então nós precisamos ser líderes. Não tem como você crescer, não tem como você conquistar algo, não tem como você prosperar se você fugir desse entendimento. Não que você vai liderar uma equipe, vai liderar um grupo, você pode liderar um trabalho, você pode liderar um assunto específico. Em algum momento da sua vida, você vai passar por uma questão, por essa atribuição de liderar algo ou liderar alguém. Então é importante que você entenda bem sobre liderança, porque ela está implícita, incutida na vida de todos nós. Alguns lideram multidões, lideram milhares de pessoas, outros lideram grupos menores, outros não lideram pessoas, outros lideram situações, outros lideram circunstâncias, outros lideram momento. Você quer ver como você lidera momento, circunstância? Você está indo pela rua, está dirigindo, de repente aconteceu um acidente, você está passando na hora que esse
acidente aconteceu, machucou alguém, essa pessoa é colocada no chão. Um monte de gente vai em volta da pessoa sem saber o que fazer. Ninguém sabe o que fazer. Um para que é para fazer uma coisa, outro, não mexe, não pode, não sei o quê, tem que ver se está vivo e tal. Se você chegar e se apresentar, na mesma hora você tira todo mundo dali. Afasta, pode afastar, afasta. Deixa o ar chegar. Deixa o ar que ela precisa de respirar. Só para você falar isso, as pessoas já se afastam. E aí você, se você tiver um pouquinho de entendimento, você na hora, se estiver no meio de uma multidão, tem algum médico, tem algum enfermeiro no nosso meio, tem alguém que já fez primeiro socorro, talvez você não manja nada disso. Aí na hora aparece alguém. Então você chega aqui. Aí as outras pessoas ficam afastadas. Você está liderando uma circunstância ali. Um povo que você nem conhece, nunca viu. Mas você, pelo fato de se apresentar, você começa a exercer uma liderança. E ali, essa liderança pode ser essencial para você alcançar. Pode ser não, é essencial para você alcançar crescimento. Crescimento. Agora, para você liderar algo, ou alguém, ou situação, ou circunstância, você tem que liderar você mesmo. Se você não lidera você mesmo, você não consegue exercer liderança em lugar nenhum. E é isso que nós vamos aprender hoje. Como liderar a mim mesmo. Como liderar a mim mesmo. Alguém deixou de assinar a lista de presença? Não? Ok. Então é muito importante que nós lideremos a nós mesmos. Por quê? Porque se você não liderar a você mesmo, você não consegue liderar. Então aqui não vai ser muito, eu coloquei só 3 dentro do contexto que o pastor Carlinhos tem passado. 3 princípios fundamentais para ser bem sucedido como líder. O primeiro dele é responsabilize. Responsabilize-se. Em 1 Crônicas, no capítulo 21, no verso 17, diz assim: Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo, foi eu mesmo que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas, o que fizeram? Davi falando com Deus: ah, Senhor, meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo do povo. Davi tinha acabado de chegar na vitória contra os filisteus, e ele então manda fazer um censo. Aqui, ó, depois de uma grande vitória sobre os filisteus, o rei Davi cometeu um erro enorme. Parou de confiar para a defesa de sua nação e ordenou um censo para medir o seu poderio militar. Davi se achava o cara, ele se achava o rei, ele se achava como rei, que ele podia fazer o que ele bem entendesse. Aí, nesse momento que ele chegou, depois dessa grande vitória, quando você lê o texto, você vai ver que ele está vindo de uma guerra, ele foi vencedor, como nas lutas que nós sabemos. Ele mandou então fazer um censo. Ele mandou os seus oficiais contar quantos homens tinha em Israel. Esses homens que viriam depois a saber quantos eram, porque naquela época era contado homens a partir de 20 anos, homens destos para a guerra, homens preparados para lutar. Esses homens daria a Davi, segundo o entendimento dele, daria a ele uma imagem
quando ele manda fazer o censo, todos nós sabemos o que é censo, sabemos? Amém? Não estou falando de palavra estranha para ninguém não, essa palavra todos nós conhecemos. Não precisamos ler o texto. Conhecemos da história. Muito bem. E aí ele diz para Deus: Senhor, foi eu que mandei contar o povo. Foi eu que pequei. E essas ovelhas o que fizeram? E aí o que é que acontece? Deus diz para ele: olha, então agora, meu irmão, meu filho, agora que você errou, você não deveria ter feito isso, você não deveria ter pecado, então agora eu vou cuidar de você, eu vou tratar de você. Eu não sei se você se lembra quantas pessoas morreram por causa desse censo? Não lembra não? 70 mil pessoas. Por causa desse erro que Davi cometeu, de contar o povo que tinha com ele, contar os homens, Deus matou 70 mil homens. Então olha só, tempos de fracasso só revelam o verdadeiro caráter de um líder, mas também apresentam oportunidade para significativas lições de liderança. Davi, na verdade, ele quando fez o censo, ele trouxe para ele, quando ele reconheceu que ele tinha errado, ele trouxe para ele a responsabilidade. Ele trouxe para ele o erro que ele cometeu, a culpa sobre ele. Então ele vai a Deus e diz: Senhor, em outras palavras, Davi está dizendo aqui: Senhor, sou eu. O meu povo, o povo que eu lidero, as ovelhas, não tem nada com isso. Quem mandou contar fui eu, quem induziu foi eu que errei. O castigo tem que vir sobre a minha vida. Essa questão, então ele fracassou. E aí revela o caráter de um líder. Quando nós fracassamos, nós transferimos para outra pessoa o erro, porque assim, se você está liderando um grupo e houve fracasso nessa missão, você precisa trazer a responsabilidade para você. O erro não é do grupo, o erro é sempre do líder. A culpa é sempre do líder. Se não está produzindo é o líder, se está errando é o líder, se não está dando certo é o líder. O líder é responsável por tudo aquilo que acontece na equipe, no grupo, no exército, enfim. Então o caráter do líder, ele é revelado do fracasso. Não é quando está ganhando as guerras, não é quando está tudo bem, não é quando a coisa está andando, né, de vento em pouco. Tempo de fracasso não só revela o verdadeiro caráter de um líder, mas também apresenta oportunidade para significativas lições de liderança. Quando Davi trouxe para ele a responsabilidade do erro que ele cometeu, revelou que ele era de fato um líder que tinha caráter, que tinha realmente chamado, que tinha realmente personalidade. Aí aqui, nós temos outros exemplos, mas por causa do tempo a gente não. Você está deixando alguma das limitações da sua vida impedirem você? Aí é uma pergunta que você não vai responder para mim, vai responder para você. Você está deixando alguma das limitações da sua vida impedirem você? Aonde é que você tem limitação, que você erra, que você fracassa, que você não consegue resolver e você está impedindo você de crescer? Essa é uma pergunta que nós precisamos refletir sobre ela. Quem já sofreu ou está sofrendo por causa dos seus fracassos? Davi, 70 mil homens morreram por causa do fracasso dele, por causa do erro dele. Na sua vida, na minha vida, na nossa vida, quem está sofrendo, sofreu ou está sofrendo por causa dos meus fracassos? Então nós precisamos avaliar se as medidas que nós estamos tomando, se as atitudes que nós estamos tendo, se os posicionamentos que nós estamos tendo, se eles estão fazendo pessoas sofrer ou se já fizeram pessoas sofrer. Exemplo. Dentro da igreja, você é um pastor, está
você não vigia, erra, vai e peca. Pecou, adulterou. O seu erro fez uma série de ovelhas se desviarem. Fez uma série de ovelhas tomar pavor de igreja, pavor de pastor. Tem alguém sofrendo por causa dos seus fracassos? Você está na igreja, nós estamos falando de liderança cristã, você está na igreja, divergiu com o pastor, não concorda, acha que o pastor se frustrou com o pastor, se decepcionou com o pastor, aí você se afasta da igreja, se desvia. O seu erro foi confiar no homem, você se desviou, ou deixou a igreja, não desviou, mas deixou a igreja e se afastou. Aí você começa a falar mal do pastor e da igreja, porque você frustrou com ele, você se decepcionou. Aí vem aqui, ó. Você, na verdade, a culpa não foi do pastor, a culpa foi sua que confiou no homem. A culpa foi minha que confiou no homem. Eu já disse, eu não sei se disse para vocês aqui, mas não para a turma ali, acho que eu já falei. Se eu confiasse no homem, eu já estaria fora da igreja. O irmão ali que é pastor também, a pastora, se fosse confiar no homem, já estaria fora da igreja. É ou não? Pela decepção, pela frustração, por tudo aquilo que joga sobre nós, já estaremos fora da igreja. Talvez um de vocês, que não são pastores, mas estão na igreja há algum tempo, talvez já estaremos fora da igreja. Então vamos continuar. Deu para entender o que é trazer a responsabilidade para você? Ser líder é trazer a responsabilidade para você. Quando nós, pastor Marco é o nosso pastor, é o nosso líder. Quando as coisas dão errado na igreja, você já deve ter ouvido ele falar: eu fui errado, o culpado sou eu. O culpado sou eu. Esse é o verdadeiro líder, aquele que traz para ele a responsabilidade dos erros que estão acontecendo. Sua casa está mal, você é o culpado. Você é o responsável pela tua casa. Os teus funcionários estão indo mal, você é o responsável. A sua empresa está indo mal, você é responsável. Não são os seus funcionários. Seus funcionários não estão sendo bem treinados, não estão sendo bem pagos, não estão sendo bem capacitados, não estão sendo orientados, enfim. Traz a responsabilidade para você, que você vai mudar a história, vai mudar a situação. Responsabilize-se. Tem outros exemplos, mas aqui nós citamos um para nós podermos seguir. Alcance a vitória sobre si mesmo. Uma das coisas que é liderar a mim mesmo é trazendo a responsabilidade para mim. Aí eu tenho maturidade. Quando eu trago a responsabilidade para mim, eu estou mostrando para os meus líderes, para os meus liderados, eu estou mostrando para o meu grupo que eu sou uma pessoa madura, que eu assumo a responsabilidade, que eu assumo tudo aquilo que vier de errado sobre o grupo, eu assumo. Então eu sou uma pessoa de confiança. E o segundo, alcance vitória sobre si mesmo. Como líder busca vitória sobre si mesmo? Pense em como o rei Josias conquistou. 2 Crônicas 34, 31. Vamos abrir para nós lermos. 2 Crônicas 34, 31. Quem achar, pode ler. Oi. Nessa apostila que o pastor Carlinhos passou aí, não tem não, isso é a parte. Pode ler. 2 Crônicas 34, 31. E pôs o rei em pé em seu lugar, e fez aliança perante o Senhor, para seguir ao Senhor e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração, e com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro. Então, olha só. O que o rei Josias fez? Ele pôs de pé em seu lugar
seu lugar e fez conserto perante o Senhor, para andar após o Senhor, para guardar os seus mandamentos. Olha só, para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, ou seja, guardar o mandamento do Senhor, guardar o estatuto do Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do conselho que estão escritas naquele livro. O rei Josias, como alcançar a vitória sobre si mesmo, ele permaneceu aberto a ensinamentos. Quando nós deixamos ou entendemos que já sabemos tudo e que não temos nada para aprender, até mesmo com as pessoas que sabem menos do que a gente, ou que tem uma cultura menor do que a gente, ou que tem um padrão de vida menor do que a gente, ou que tem um emprego de um salário menor do que a gente, enfim, N motivos levam você a crer que você não tem mais nada para aprender. Então, olha só, ele permaneceu aberto a ensinamentos. Josias se humilhou e rompeu com os modos do seu arrogante pai e buscou a Deus. Segundo, ele removeu obstáculos trazidos do passado. Josias limpou o país dos ídolos. Nós sabemos que o rei Josias, quando assumiu o reinado, ele era uma pessoa muito nova. Quantos anos tinha o rei Josias quando ele assumiu o reinado? 8 anos de idade. 8 anos de idade. Naquela época, isso era um comportamento tradicional. Certamente, ele foi aconselhado, certamente, está na palavra, ele foi orientado por um sacerdote, então ele se predispôs a aprender, se predispôs se deixou ser ensinado, e com isso ele viu, ele tomou uma posição, ele removeu os obstáculos trazidos do passado, ou seja, todos os ídolos, todos os altares que tinha na nação, ele removeu. Ele removeu os obstáculos trazidos do passado. São decisões que nós precisamos tomar, porque às vezes você quer liderar algo, e aí você é colocado no posto, você é colocado numa função, você é colocado no cargo, e você, para não criar confronto com ninguém, para não criar resistência, para não milindrar a sua liderança, você mantém os mesmos hábitos. Toda vez que muda-se o líder, há uma resistência. Essa resistência é natural. Agora, se você não é capaz de fazer mudanças e de tirar coisas que são nocivas, coisas que são prejudiciais, coisas que não estão em linha com aquilo que você entende que vai trazer prosperidade, que vai trazer crescimento, se você não é capaz de fazer isso, então você não pode ser e nem exercer a função de um líder. Josias, ele removeu os obstáculos trazidos do passado. Ele percebeu que precisava se esforçar. A vitória sempre vem ao custo pessoal, ou seja, nós precisamos, como líderes, e toda vez que você assume a liderança, ou para você ser um líder, você precisa saber de algumas coisas que nós estamos aprendendo aqui. Primeiro, você vai ser criticado. Se você não está preparado para críticas, você tem que cuidar disso dentro de você. Nós estamos aprendendo aqui, hoje, que alcançar a vitória sobre você mesmo. Se você não consegue lidar com críticas, você precisa tratar isso no seu coração. Você precisa cuidar disso. Por quê? Porque senão você não vai conseguir alcançar a vitória sobre si mesmo. Então, alguns esforços, que são esforços pessoais, que precisam ser feitos, são necessários para que nós consigamos vencer algumas coisas na nossa vida e conseguirmos liderar. Por exemplo,
Alguém falou mal de você, não criticou, falou mal. Você já se sente todo colorido, já vai se esconder na caverna, já vai ficar triste, já vai ficar magoado, já vai ficar, então você precisa cuidar da sua alma. A sua alma está ferida. E se a sua alma está ferida, você não conseguiu vencer a si mesmo, liderar a si mesmo. Que qualidades todo líder deve possuir? O Salmo de número 15 lista muito desses traços necessários. Por exemplo, íntegro em sua conduta. Isso aqui, como disse o irmão ali na outra classe, todo crente, todo homem, toda pessoa tem que ser íntegro em sua conduta. A segunda, não use a sua língua para difamar. 3, não faz mal ao seu semelhante. 4, mantenha a sua palavra, mesmo que seja prejudicado. Depois do pastor Carlinhos, nós vamos planar isso aí. Fala, pastor Carlinhos. Por gentileza.